dar um aplauso ao Rei dos Reis. Poder assentar. Igreja. Graça e paz, igreja. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. O Senhor tem visitado este povo, aleluia. Glorifique então o nome do Senhor. Não perca a oportunidade. Louve, engrandeça e manifeste-se na presença do Altíssimo. Aleluia. 2 Coríntios 9. Glória ao teu nome. A partir do versículo 7. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Todos acharam? Quem achou diz amém. E quem não achou? Estou esperando. Vamos lá. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Aleluia. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Mas não é porque alguém está constrangendo você, um pastor ou apóstolo, ou a pessoa do lado. Não é por constrangimento. E nem com tristeza. Meu Deus, eu vou entregar o dinheiro porque eu sou forçado, mas vai faltar. Não vai faltar. Eu já estive aqui vezes, já falei mais de uma vez e vou repetir ainda esta. Quando eu converti, eu descobri a bênção que é dizimar. Uma das primeiras coisas que eu descobri. E eu comecei a dizimar, sem ter como. Meu dinheiro não dava se eu contasse. Se fosse para as contas, não daria. Eu recebia, porque eu era bolsista, eu era estagiário. Separava o valor do dízimo, entregava. E o restante do mês, eu pedia dinheiro emprestado para chegar. Isso debaixo de muito protesto, é claro. Mas eu fazia, eu entendi a palavra. Eu sou o cabeça, então eu vou fazer assim. Há muitos anos, 40 anos atrás. E não me faltou nada nesses meses. Foram 3 meses assim. No 4º mês, eu já tinha recebido a promoção. Eu deixei de ser estagiário para ser um empregado. Eu fui admitido na igreja, na empresa. Na igreja eu já fui, né, gente? E nesse ano, meu salário subiu 5 vezes. 5. Então o Senhor honra. Então eu não tenho que ficar constrangido. Eu não tenho que ser forçado. Eu tenho que crer a palavra, só isso. É só isso que Deus quer de nós. Que a gente creia na palavra. Não é somente ler a Bíblia, eu tenho que ler e crer. E a partir da minha crença eu tenho que praticar o que diz a palavra. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que não falte mantimento em minha casa. E provai-me nisto,
diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção sem medida, aleluia. Creia nessa palavra, meu irmão, creia. Se você ainda tem dúvida no seu coração, faça um teste com o Senhor, faça a prova, entregue e verás o que Deus vai fazer na sua vida. Entregue, pois, a sua semente de prosperidade em alegria, não por constrangimento. Faça isso e verás, quando passar a salva por você, contribua, e Deus vai te abençoar. Aleluia. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias Continue adorando. Fique de pé, fique de pé. ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, poder do nome de Jesus, a poder do nome de Jesus. A poder do nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia, estenda a tua mão como quem crê. Louvado seja o teu nome, Deus, por essa igreja, por esse povo que crê na tua palavra, que contribui, Deus. Venha sobre eles as suas bênçãos, Pai. Derrame, ó Deus, o nome de Jesus sobre cada vida, sobre cada família aqui representada. Ó Deus, as bênçãos que tu tens reservado para aqueles que te amam e para aqueles que guardam os seus mandamentos. Fora, nós profetizamos de suas casas toda enfermidade, fora a Covid, fora todo tipo de enfermidade, todo mal, toda obra do maligno, fora em nome de Jesus, e que venha a bênção, que venha a prosperidade, que venha a abundância e que venha a paz sobre essas famílias, em nome de Jesus, aleluia. E você se manifeste, glorifique o nome do Senhor, aleluia. Aleluia! Pode se assentar. Dê um glória a Deus bem gostoso aí. 1, 2, 3. Glória a Deus. Cadê nossos visitantes? Deem sinal de vida aí. Quem está visitando. Deus abençoe vocês. Quem quiser ficar em pé, Deus abençoe vocês. Cadê mais? Deus abençoe, meninos. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Que maravilha. Glória a Deus. Igreja, vamos dizer comigo? Erga suas mãos em direção aos visitantes, em direção a quem está perto de você, diga: nós te abençoamos, em nome de Jesus. Aleluia. Muito bem, no próximo domingo, nós temos a festa do fruto fiel e também a ministração da ceia do Senhor. Ok? Então, fica atento aí a essa programação especial. Muito bem. As crianças já saíram para o salão social para serem ministradas de 3 a 11 anos. Hoje é o dia Hoje é dia de quê? Reforma ou Halloween?
dia da reforma protestante. Enfiaram pelo meio aí um culto às bruxas. Não é? E que nada mais é do que culto a demônios. É simples assim. Ou é terrível assim. Em 31 de outubro é comemorado o aniversário da Reforma Protestante. Nesse dia, no ano de 1517, o monge alemão e professor universitário e padre Martinho Lutero fixou na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses ou 95 proposições, combatendo todo desvio da igreja, naquele tempo, Igreja Católica Romana. Martinho Lutero, em sua tese de número 27, denunciou a venda das indulgências, era a compra da salvação. Ao afirmar, disse Lutero, esses homens pregam futilidades humanas, quantos alegam que no momento que a moeda soa, o barulhinho da moeda, ao cair na caixa, libera a alma do purgatório. A Igreja Católica, nesse tempo, ela era detentora de praticamente toda a Europa. Quase toda a Europa estava sob o poder do catolicismo romano. Aquele ato de Lutero, bem como o conteúdo daquele documento, originou um movimento conhecido como a Reforma Religiosa do século XVI. Esse movimento é considerado o mais importante ato de Deus em prol da revitalização da sua igreja desde o período apostólico. A necessidade da reforma. Antes da reforma, a Bíblia era apenas para os representantes da Igreja Católica. O povo nada sabia dela, apenas seguia tudo aquilo que os sacerdotes diziam e interpretavam. Como o povo não tinha a Bíblia na mão, ela estava em latim, traduzida do grego e do hebraico para o latim. O povo simples não conhecia o latim, só os eruditos. Os abusos eram grandiosos, a ponto do Papa ser considerado praticamente um deus. O Papa se gabava de ter o poder até de colocar e tirar pessoas do céu, dependendo da oferta que recebia. A origem do problema. Durante muito tempo, os primeiros cristãos foram perseguidos e até mortos por causa de Cristo. Desde o início da igreja, a partir de Atos dos Apóstolos. Só que o imperador Constantino, no ano 300, mais precisamente em 313, ele percebeu que quanto mais perseguia a igreja, mais ela crescia. E o diabo então lhe dá uma direção que foi um golpe terrível na vitalidade da igreja, na vida da igreja, e a partir daí levando a igreja à idade das trevas. Ele declarou-se convertido ao cristianismo. Então, até então, o cristianismo era perseguido. A partir do momento que Constantino se declara cristão, para toda perseguição, e as pessoas automaticamente passaram então a serem cristãs, porque era a religião do imperador. Então vieram milhares e milhares de pessoas para a igreja que não tinham experiência de salvação em Cristo Jesus, apenas por causa do favor do imperador, que instituiu uma série de benefícios ao cristianismo, tais como
isenção de impostos, quem fosse crente não ia pagar imposto, ia receber terras, pagamento dos bispos e ajuda na construção dos templos. Poder e dinheiro passaram a influenciar a vida da igreja, que em 392 depois de Cristo se fundiu com o Estado, e igreja e Estado se tornaram uma só coisa. Com isso, muitos passaram a fazer parte da nova religião, da religião do império, não por convicção e fé, mas por favores e benefícios. Aquela vida comunitária da igreja de Atos dos Apóstolos, em que os crentes tinham alegria de estar juntos e tinham tudo em comum, mesmo tendo pouco, dividiam com alegria o pouco que tinha com o irmão, se reuniam para celebrar a vida de Deus. Acabou-se aquele amor cristão, o partir do pão de casa em casa, o socorrer os necessitados viraram práticas do passado. O cristianismo começou a decair moralmente e seus fiéis não corresponderam à palavra e à vontade de Deus. Na Idade Média, quem mandava na igreja era o Papa. Naquela época, ele tinha plenos poderes para instituir e derrubar reis e reinos. A igreja passou de perseguida a perseguidora, e muitos sofreram nas mãos dessa, entre aspas, igreja cristã. Foi criado o clero, uma diferença, uma distinção entre os líderes eclesiásticos e o povo. O clero era uma liderança muito mais política do que espiritual, e mantinha uma distância enorme do povo. O clero não parecia de forma alguma com o grupo dos apóstolos que vivia em meio ao povo. Veja um quadro que citarei aqui de desvios da igreja nesse período. No ano 380 depois de Cristo, foi instituída a oração pelos mortos. Em 535 depois de Cristo, foram instituídas as procissões. Em 538 depois de Cristo, a celebração da missa de costa para o povo. O sacerdote ficava de costas para o povo. Em 757 depois de Cristo foi instituída a adoração a imagens. Então veja que até 757 não havia adoração às imagens. Em 884 depois de Cristo é instituída a canonização de santos. Em 885 depois de Cristo foi instituída a adoração da Virgem Maria. Para não ficar repetitivo, depois de Cristo eu vou só ler DC, ok? A sigla. Em 1022 DC, a legalização da penitência por dinheiro. Em 1059 DC, aceitação da transubstanciação dos elementos da ceia, isto é, passaram a ensinar que a partir do momento que a pessoa recebia o pão e o vinho, e que ele tomava o pão e o vinho, havia uma transubstanciação, uma transformação, um milagre, em que, segundo eles, o vinho se transformava no sangue de Cristo e o pão se transformava em corpo de Cristo. Então, ele comia pão e tomava o vinho, porém, era ensinado que ele estava recebendo ou tomando o corpo e o sangue vivo de Jesus. A ceia é um memorial. Ela tem a sua importância espiritual e foi instituída por Jesus, assim como o batismo. A ceia tem o seu significado espiritual e ao tomar, somos sim muito abençoados, e abençoados em tantas áreas da nossa vida, até com curas e maravilhas no ato da ceia, ao tomar a ceia, mas ela nunca se transforma em corpo e sangue de Jesus. Em 2015, DC, foi instituída a adoção da confissão auricular. Em 1470 depois de Cristo, a invenção do rosário. Diante de tantas coisas erradas e corrompidas, uma reforma era urgente. A participação de Lutero foi decisiva para o início e primeiros avanços da reforma protestante.
Mas o movimento continuou a desenvolver-se mesmo depois da morte de Lutero. Na galeria dos reformadores encontramos homens como João Calvino, o grande João Calvino. Escreveu inúmeros livros, entre eles um compêndio poderoso, em português, pelo menos em 4 volumes, conhecida como As Institutas de Calvino. Eu tenho esse material. João Calvino, Ulrico Zwingli, John Knox, John Wycliffe, Martin Bucer e tantos outros que abraçaram a causa da reforma. A reforma protestante se fez especialmente necessária devido à corrupção do cristianismo ao longo dos séculos. Aquele era um contexto de distanciamento da palavra de Deus. Havia grande superficialidade religiosa. O compromisso e a apropriação pessoal do evangelho eram raridades. Isso é, as pessoas, elas iam às missas, elas iam aos cultos, mas elas não tinham a menor relação com Deus. Aqueles que se mostravam zelosos nessa área, aqueles que eram ferrenhos defensores da palavra, que amavam a palavra, eles eram julgados como hereges. Inclusive alguns foram queimados, jogados vivos na fogueira, como foi o caso de John Hus, que amarraram ele a um poste e colocaram a lenha e na praça da cidade tocaram fogo e ele, vivo, eles tocaram fogo em seu corpo. E ainda acentuada a separação entre o clero e o laicato, o laico, o leigo. Os leigos eram desprezados, o leigo era o povo em geral. Eles não eram vistos como membros da igreja. Além de serem explorados e maltratados pela igreja, somente o clero e os ricos eram valorizados. Deus estava muito longe de tudo aquilo. Ao longo da história, em todo esse tempo tenebroso, esse tempo de trevas, Deus sempre levantou um remanescente. O Espírito Santo sempre foi liberado sobre pessoas sedentas de Deus, gente que se comprometia com Deus e que não se conformava a tudo aquilo que estava acontecendo, e Deus os levantava com poder para denunciar tudo aquilo na sua geração, que passaram a ser terrivelmente perseguidos. A superstição religiosa, a ignorância religiosa resultava em ansiedade e, consequentemente, as pessoas se agarravam a qualquer apelo supersticioso. As pessoas com sede de Deus, porque, preste atenção, Deus nos fez com sede por Ele. Deus nos fez para relacionar com Ele. Então, enquanto a pessoa não entende isso, ele vai batendo cabeça de um lado para o outro, ele procura na religião, ele procura na filosofia, ele procura nas farras, na gandaia, nas festas, ele procura das mais diversas formas a salvação, essa relação com Deus, e não encontra, ele está aberto às superstições, aos enganos, aos laços de Satanás. E era o que acontecia naquele tempo. A igreja daquela época realmente se parecia mais com uma instituição pagã do que com o cristianismo bíblico. Com o passar do tempo, os reformadores resumiram o seu ensino em 5 tópicos, cada um deles ressaltando o evangelho da graça de Deus. Os 5 grandes postulados ou pilares da reforma são palavras em latim: solo gratia, solo Christus, sola fide, sola escritura e sola Deo gloria. Só a graça, só Cristo, só a fé, só a escritura, a Bíblia, e só a Deus dê glória. Foram esses os 5 grandes pilares da reforma. Vamos discorrer sobre eles. Só a graça, ou sola gratia. Nada que o homem realiza pode resultar em méritos para a sua salvação. Isto é,
Enquanto naquele tempo era enfatizado que o homem tinha que se esforçar e o pobre não tinha chances, quem tinha dinheiro podia comprar a salvação, caía nesse engano. Então as pessoas começavam também a desenvolverem as chamadas boas obras com o propósito de se purificarem para alcançarem a salvação. Porém, o que a Bíblia diz, em toda a Bíblia assim foi, e desde a igreja primitiva, nos escritos apostólicos, que somente a graça de Deus pode salvar o homem perdido. Nada que o homem realiza pode resultar em méritos para a sua salvação. Todas as pessoas estão culpadas e condenadas por seus próprios atos, pois, Isaías 64, versículo 6 diz: todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. A graça é o favor divino. Diga. É graça, é de graça, é favor imerecido. É por isso que Deus tem que mandar Jesus para vir ao mundo, nascer de uma mulher, viver como homem, passar pelas tentações que os homens passavam, sem contudo pecar, permanecendo puro, santo. Como ovelha foi levado para o matadouro, deu a sua vida na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou. Ao morrer, ele estava levando sobre si o meu e o seu pecado. Jesus é a solução de Deus para o homem, para religar o homem a Deus. Diz a palavra em Isaías 59 que os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre Deus e o homem. Então, quem é que liga o homem a Deus? Diga forte. Só Osés. Quem liga o homem a Deus? A cruz é esta ponte. A morte de Jesus na cruz do Calvário. A graça é o favor divino que o homem não merece, mas que em sua soberania e bondade Deus quer dar ao homem. A salvação é obra divina e não do homem. A palavra diz em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos. Dê glória a Deus. Mediante a fé. E isto, a salvação, não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorie. É obra puramente divina. Deus se importa com você. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Em outra epístola, o apóstolo Paulo explica em Romanos 11, 6, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. O homem não tem nada a oferecer em troca da sua salvação. Tampouco pode cooperar com a graça divina para ser salvo. Está morto em seus delitos e pecados. Somente se dispõe a receber o favor de Deus. O conceito de só pela graça é um golpe muito severo no orgulho humano. Aqui não há lugar para autossuficiência. Não há lugar para mérito próprio. Deus é sempre o Deus de toda graça. 1 Pedro 5,10. A salvação sempre foi, é e sempre será pela graça, mas esta graça vem em plenitude na pessoa de Cristo Jesus. Cristo é o dom inefável de Deus ao mundo, presente de Deus ao mundo. O homem pode salvar-se em Cristo e não fora
de Jesus. A segunda verdade restaurada, então a primeira, diga, só a graça. Aleluia. A segunda é só Cristo. Diga forte. Mais forte. A mensagem dos reformadores era cristológica ou cristocêntrica. Jesus, o centro, tudo apontando, convergindo para Jesus. Assim deve ser a nossa mensagem. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro meio de chegar-se a Deus a não ser através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. João 14:6. E segundo o apóstolo Pedro, não há salvação em nenhum outro nome. Vamos dizer isso bem forte. Não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual alguém possa ser salvo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 2. Diga bem forte: só Cristo salva. O Cristo que salva é o revelado nas Escrituras. O Cristo revelado nas Escrituras é o Cristo Deus, o Logos eterno, a palavra. Logos é uma palavra em grego que significa a palavra. Um termo grego significando palavra. O Logos eterno, associado eternamente com o Pai e com o Espírito, Criador e sustentador dos céus e da terra, o Senhor da vida e da história, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. O Cristo revelado nas Escrituras O Cristo revelado nas Escrituras é o Cristo sacerdote, o que está sentado à direita da majestade nas alturas, e conforme Hebreus 7:25, e também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quem intercede por nós é Jesus. O Cristo revelado nas Escrituras é o Cristo Rei, que está para vir, o juiz de vivos e de mortos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Cristo da renovação total. A primeira verdade restaurada foi qual? Só a graça. Segunda, só Cristo. Terceira, só a fé. Certo dia, lendo as Escrituras, com muita sede da palavra de Deus, de encontrar a verdade, o Espírito Santo de Deus acossando Martinho Lutero, o Espírito Santo de Deus conduzindo pela palavra para que ele possa achegar-se, para que ele pudesse entender a revelação. E certo dia, lendo o livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, ele descobriu: o justo viverá da fé. Quando ele leu essa palavra se tornou uma palavra rema, uma palavra viva. O Espírito de Deus desceu sobre ele e ele teve então o entendimento que o justo seria justificado pela fé. O homem seria justificado pela fé em Jesus. E isso seria pela graça. Essa verdade chegou a ser um grito de batalha na reforma. A fé mediante a qual somos justificados não é cega. Ter fé é confiar, é abandonar-se nas mãos de Jesus Cristo, reconhecendo a enormidade de nossa culpa e a totalidade de nossa incapacidade para libertar-nos por nós mesmos do pecado. É admitir que os méritos humanos são inúteis para fins de justificação.
é lançar mão do valor infinito da pessoa e da obra do Espírito ou do Filho de Deus. Ter fé em Jesus Cristo é deixar-se salvar por Ele. A fé implica também em obediência. Quando o homem crê que o Evangelho é a verdade, sente-se na obrigação de obedecê-lo. Quem afirma estar salvo em Cristo Jesus, quem um dia fez uma oração entregando a sua vida a Jesus, confessando os seus pecados e reconhecendo que a salvação é pela fé em Cristo Jesus e recebendo-o como seu Senhor, precisa andar em obediência. Pelos frutos conhecereis a árvore. Quem está ligado em Jesus dá muitos frutos. Crer em Jesus significa, além do mais, entrar em sério compromisso com Ele, com a sua igreja e com a sociedade. Não aceitamos Jesus Cristo para nos livrar de nossas responsabilidades morais e viver como nos agrada, depois de haver adquirido uma apólice de seguro para a eternidade. No Evangelho, há uma chamada manifestação de caráter ético. É assumir a responsabilidade de ter tornado-se templo, a habitação do Espírito Santo de Deus. Jesus teve o cuidado de advertir as multidões sobre as dificuldades do caminho que Ele lhes propunha. Ele não lhes enganara com a oferta de uma graça barata, aonde eu posso fazer o que eu quiser, aonde eu não preciso mudar de vida. Não. Mas a sua palavra é: quem quer seguir-me, negue-se a si mesmo. E então, siga-me. Quarta verdade restaurada: só a Escritura ou só a Bíblia. Somente a Bíblia possui autoridade final sobre os cristãos. Porém, o que era ensinado era que o Papa era autoridade, a igreja era autoridade, as decisões dos cânones, dos concílios, onde tomavam decisões acerca do povo, eram apresentadas como palavra de Deus. E Martim Lutero então se levanta para dizer: somente a Bíblia é a autoridade. Não é o Papa, não é o pastor, não é o apóstolo, é a palavra de Deus. O fundamento da reforma protestante foi o seu compromisso com a autoridade da palavra de Deus. Enquanto os religiosos da época defendiam a autoridade da hierarquia da igreja, do Papa e dos sacerdotes, os reformadores defenderam a centralidade das Escrituras na vida cristã. É por isso que Martim Lutero, e na época perseguido e preso, ficou preso em um castelo, e nesse tempo teve a proteção do rei, proteção da Alemanha, porque os próprios reis já não aguentavam mais, uma vez que a autoridade já não era deles, e os reinos pobres e a igreja rica, detentora da maioria das terras na Europa. E Martim Lutero ficou preso por um ano, e nesse tempo, ele traduziu do latim para o alemão, a sua língua mãe, o Velho Testamento e o Novo Testamento, e colocou a Bíblia na mão do povo. E exatamente nesse tempo, olha como Deus trabalha, é que foi inventada a imprensa. Começaram então aos milhares os livros sendo prensados. Veja
O grito de Deus, o desejo de Deus é que a sua palavra chegasse às mãos do povo. E é nessa época que ele dá sabedoria para que a imprensa fosse inventada, a prensa, a impressão dos livros. E agora a Bíblia começa a chegar nas mãos do povo, na sua língua, e as pessoas começaram por si só a amar a Bíblia, descobrir as verdades bíblicas. Meu Deus, aquele povo estava afundado nas trevas, porque eles não tinham a palavra. Eles ansiavam pela palavra. A palavra não chegou às mãos deles, porque o interesse é que o povo fosse enganado. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não posso deixar de confrontar você no dia da reforma. Qual é a importância da Bíblia na sua vida? Qual é o valor que você dá à Bíblia na China hoje? Em vários países muçulmanos, a Bíblia é arrancada da mão do povo. Em Cuba, por décadas, a Bíblia não podia chegar. Países comunistas odeiam a Bíblia. Tiranos, ditadores não querem a Bíblia, porque a Bíblia liberta, a Bíblia dá sabedoria, a Bíblia ensina o homem a sonhar, a Bíblia ensina o homem a se relacionar com Deus, a Bíblia ensina o homem a ter dignidade. É por isso as campanhas tão fortes pelo mundo afora, para destruir os valores judaicos cristãos. O Espírito de Deus te pergunta: você ama a Bíblia? Não levante sua mão para dizer que se ama se você não tem prazer em ler a Bíblia. Se você não lê a palavra de Deus. Na China, as caixas de Bíblias que chegam na China, as escondidas, em contrabando, como se fosse droga. Eu vi filmes de lá, vídeos em que o povo pega a Bíblia e começa a chorar. Chorar. Como que recebendo a coisa mais valiosa e mais poderosa que pudesse receber na face da terra. Outros, chegando a eles, o carregamento pequeno e multidões, eles arrancavam as páginas e cada um levando para casa uma página da Bíblia e amando, beijando, abraçando, celebrando a verdade de Deus nas suas mãos. Nossa geração precisa voltar para Deus. Nossa geração precisa de reforma. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Nós precisamos voltar, pedir perdão, reconciliar com Deus, ensinar os nossos filhos na palavra de Deus, ensiná-los a amar a palavra de Deus, ensiná-los a amar a Bíblia. Decidimos algum tempo atrás que no mesmo horário do culto aqui, nós teríamos um culto com as crianças ali. Mas isso não é suficiente, porque filhos são discípulos. Quando um pai é agressivo com a mãe, o filho se torna agressivo com a mãe e com a mulher que terá. Quando o pai ou a mãe são prostitutos, os filhos também estão sendo automaticamente discipulados, se tornam prostitutos. Se o pai é um homem de caráter e de palavra, o filho aprende a ter caráter e palavra. Se o pai ama Jesus e ama a palavra de Deus, os filhos entenderão, sem lhes falar nada, a importância da palavra de Deus nas suas vidas. Diga bem forte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Eles aceitaram e proclamaram as Escrituras como sua norma objetiva e final. Foi fundamental por essa declaração que os reformadores e a igreja oficial daqueles tempos dividiram seus caminhos. E o povo começou a se converter agora de fato, voltando-se para Deus aos milhares, e um movimento de contra-reforma se levantou para abafar a reforma. E teve uma noite na Espanha, conhecida como a noite de São Bartolomeu, que mais de 3.000 crentes foram mortos nas praças e os sangues corriam pelas avenidas. Das 5 verdades, só a graça, só a fé, só Cristo, só a Bíblia, e a 5ª verdade, só a Deus dê glória. Só-lhe deu glória. O propósito da existência humana é viver em comunhão com Deus e para a sua glória. Você existe para isso. O propósito original de Deus era descer todas as tardes, como fazia, para encontrar-se com Adão e Eva e tabernacular com eles, ter comunhão com eles, descer para bater papo como um pai e filho conversam. A Bíblia diz que nós somos a coroa da criação, toda aquela beleza, toda aquela, tudo aquilo tão sublime que Deus fez no jardim, e deu ao homem a autoridade de domínio, deu ao homem a autoridade sobre todo ser criado, sobre toda obra criada. A mais sublime criação, o homem. Para quê? Para vivermos para a glória de Deus. Não pode haver uma separação entre o que eu sou no meu trabalho e o que eu sou na igreja. O que eu sou na minha vida profissional e o que eu sou na igreja. O que eu sou na minha vida estudantil e o que eu sou na igreja. O propósito de Deus é que as pessoas vejam Deus em sua vida. Que você glorifique a Deus em sua vida. Que a sociedade seja transformada através da sua vida. Ontem eu tive a oportunidade de ministrar aqui, sábado à noite, é dia de rede de jovem. Se você não participa, você precisa participar, está perdendo muito. Começa todo sábado às 18 horas, eu tive a oportunidade ontem de ministrar para eles. E eu estava dizendo que nós vivemos uma época em que a minoria está calando a maioria. Vivemos uma época em que as pessoas estão preocupadas com a lacração. Vivemos uma época de perseguição terrível. E eu falava para eles sobre o caso do Maurício de Souza, jogador de tênis lá do Minas Tênis Clube, grande campeão nacional e campeão pela seleção brasileira. Aquele meme que fizeram do Superman, do filho do Superman, bissexual, ele fez um comentário embaixo, vai vendo, achando que isso não é nada, que depois vocês vão ver o que vai dar. Só isso. A Fiat e a Gerdau, patrocinadoras principais do Minas, emitiram um documento exigindo que ele fosse mandado embora do clube, porque essas empresas defendem a homossexualidade, todo esse movimento LGBTQ+. As pessoas começaram a se levantar, porque nós somos a maioria nesse país. E depois que esse moço foi despedido, ele que tinha, em uma das suas redes sociais, que é o Instagram, em torno de ou menos de 200 mil seguidores, em menos de 3 ou 4 dias, ele passou a ter, até ontem, 2.200.000 seguidores. As pessoas indo lá, passando a segui-lo e dizendo: você está certo, obrigado por não se calar.
E ontem foram um protesto lá para a porta do ginásio do Minas, lá da sede do Minas Tênis Clube. A população para protestar, exigindo a volta dele. As empresas terão que decidir se eles querem vender tão somente para a minoria, porque a maioria desse país é conservadora, crê na família, crê na ética, crê no casamento entre homem e uma mulher, numa família como foi constituída por Deus. Há hoje um movimento muito forte para destruir a cultura judaico-cristã, para destruir a família, porque a família é a base de tudo. Você pode notar que todas aquelas pessoas que cometem crimes horrendos é porque elas vêm de uma família disfuncional. Nasceram de pais disfuncionais. E eu dizia ontem e digo hoje, há toda uma preparação para a nova ordem mundial, a criação até 2030, uma agenda que está em curso no mundo todo, onde a grande mídia, os governadores, os políticos e o povo, todos dentro desse propósito, para a criação da nova ordem mundial, para ter uma economia mundial única, uma moeda mundial única e para o governo do anticristo. Se prepare, se converta de fato, arrependa-se e ande com Deus para valer. Os dias são maus, os dias são difíceis. Então aprenda a se posicionar e andar com Deus para valer, porque você foi levantado por Deus como sal da terra e luz do mundo. Sem a comunhão com Deus, a existência humana se torna desesperadora, vazia e desprovida de significado. Deus criou o ser humano à sua imagem, para a sua glória, e o coração humano só encontra descanso quando descansa em Deus. Esses tópicos doutrinários enfatizados aqui, ou enfatizados e pelos reformadores, base do ministério deles, se tornaram conhecidos como as solas da reforma. Eles representam a síntese daquilo que os reformadores reivindicavam. Estou chegando ao final. O significado da reforma para os nossos dias. As verdades que eles defenderam têm aplicações para nós. Primeira, o evangelho não muda de uma época para outra, a Bíblia não muda. A palavra de Deus é imutável. O evangelho, a Bíblia, a palavra de Deus não fica desatualizada e nunca haverá uma mensagem que destituirá o evangelho de sua importância. A reforma foi mais do que um mero evento histórico. Ela possui uma mensagem relevante para os dias atuais. A reforma ensina que a vitalidade da fé está intimamente conectada com a redescoberta da riqueza do evangelho. Os reformadores foram tomados pela alegria da mensagem do evangelho e a sua aplicação à vida diária, pois o evangelho deve afetar toda a vida do cristão e não apenas a sua devoção religiosa. A reforma testifica sobre a importância do estudo diário da palavra de Deus. A Bíblia para os reformadores deixou de ser apenas um livro de referência religiosa e passou a ser interpretada pelo que ela realmente é, a palavra escrita de Deus a dirigir e orientar o cristão nesse mundo. A negligência ao estudo diário da palavra resulta em confusão e retardamento no processo da santificação. A reforma colocou a responsabilidade da pregação e do discipulado na mão dos crentes. Os crentes não
pararam suas atividades. Assim era na igreja de Atos dos Apóstolos. Era de casa em casa, comunhão, de família em família, todos os dias juntos, compartilhando a palavra de Deus, as experiências da palavra de Deus, aquilo que eles recebiam e eram alimentados, e eles repassavam aos seus amigos, às outras pessoas. Portanto, como crente em Jesus, você é sacerdote. Como diz Pedro, sacerdócio universal dos crentes. Isso quer dizer que você é um ministro de Deus, dê um glória a Deus. Você é boca de Deus nessa terra. E quero te dizer que a sua vida fala mais alto do que as palavras que saem da sua boca. As pessoas te olham e te observam. E elas veem pelos seus atos, suas ações, sua postura, sua maneira de viver e de ser, quem você de fato é. A reforma é um testemunho claro da importância da participação de cada cristão em prol do avanço do reino de Deus nessa terra. Aquela ideia católico-romana de um povo lá, o laico, a laicidade, o leigo, e no altar, o clérigo, o clero, o líder espiritual, não está de acordo com a palavra de Deus. Aonde o povo ficava inerte, a palavra de Deus nos chama a assumir a nossa responsabilidade. Haverá o dia da prestação de contas. E Jesus diz: eis que vos dei autoridade. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Fala para discipular. Fala para batizar. Fala para levar a vida de Deus às pessoas. Fala para ensinar aquilo que aprendemos da palavra. É responsabilidade de cada crente em Cristo Jesus. A reforma ensinou que Deus está sempre interessado e comprometido com a igreja. Ele sempre intervém em benefício da revitalização do seu povo e nunca abandona aqueles que nele confiam. Dê glória a Deus. Essas lições continuam preciosas para nossas vidas nos dias atuais. Fique em pé, por favor. Eu vou falar, vocês repetem. Diga: só a graça, só Cristo, só a fé, só a Bíblia, só a Deus dê glória. Ame a palavra de Deus. Assuma um compromisso hoje de ler a Bíblia. Se der sono, se levante. Bata na cara, lava a cara, mas leia a Bíblia. Eu não estou em vontade, leia sem vontade. Até criar vontade. Porque se você, os tempos que nós vivemos, se você não for fortalecido na palavra, você não vai ficar em pé. Aos novos da fé, leia os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois leia Atos, depois leia Romanos. Depois de terminar o Novo Testamento, comece no Velho Testamento. Mas leia. Todos os dias leia pelo menos um salmo da palavra de Deus, enquanto você lê o Novo Testamento. Leia também um capítulo de Provérbios, que são 31 capítulos. Você vai se encher de sabedoria lendo o livro de Provérbios. Eu quero te dizer que Deus tem muito mais para você do que o que você tem vivido até agora. Eu quero orar com essa geração de crentes que está decidida a ser crentes da palavra, amar a Deus de todo o seu coração. Chega ao altar e nós vamos orar. Nosso amigo Santo Espírito
consagre a Deus. Fale com Deus nessa hora. Volte seu coração para Ele. Que Ele ouça as suas palavras. Abra os lábios e ore. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar. Com seu olho venha nos ungir. E com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Feche seus olhos. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor deu a sua vida na cruz do Calvário em favor da minha vida. O Santo deu a vida por mim, pecador. Senhor Jesus, eu recebo o sacrifício que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário, tendo o propósito de me reconciliar com Deus, em permitir que eu pudesse receber a vida de Deus, ter comunhão com Deus. Jesus amado, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Reconheço que por mim mesmo eu não posso chegar aos céus, mas através de ti eu tenho acesso à presença de Deus. Lava-me, purifica-me com teu sangue, transforma a minha vida, liberta a minha vida, em nome de Jesus, amém. Continue com os olhos fechados. Quem aqui pela primeira ou segunda vez repetiu uma oração como esta que nós fizemos agora,
entregando a sua vida a Jesus, confessando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você fez isso uma vez, pela primeira vez ou agora, levante a sua mão, eu quero ver você. Aonde está você? Deus te abençoe. Mais aonde? Deus te abençoe. Mais aonde? Deus te abençoe. Mais aonde? Erga sua mão bem alto para poder identificar você. Se você fez isso, assuma sua fé em Jesus. Pai, eu quero abençoar e declarar o Espírito Santo de Deus abraçando agora a esses homens e mulheres, essas pessoas que fizeram essa oração, rendendo-se a Ti, recebendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu os abençoo em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar no Teu altar agora o Teu povo, cada vida presente, e de forma especial, esses que vieram até o altar, eles estão dizendo: enche-me de Ti, enche-me do Teu Espírito, conta comigo, usa-me para a Tua glória e para o Teu louvor. Diga comigo: Senhor Jesus, conta comigo, usa-me para a Tua glória, para o Teu louvor, purifica-me, limpa-me, transforma-me e enche-me do Teu Espírito, enche-me de amor pela Tua palavra e levanta-me para a Tua glória nesta cidade e por onde o Senhor me levar, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Ouça-me, não saia ainda. Amanhã à noite nós temos oração lá no sítio, 7:30 da noite, começa a reunião de oração. Quem não sabe o endereço, você vai como quem vai para Itabuna, e no Distrito Industrial você entra à esquerda, ali na Vipal, toca 700 metros e chega no sítio, e nós vamos descer para orar no vale, 7:30 da noite. Terça-feira é feriado, 2 de novembro, e eu quero deixar disponível o sítio para as famílias da igreja que quiserem ir passar o dia lá, tomar o seu banho, se quiser almoçar por lá, leve a sua comida ou sua célula, façam como quiserem. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te encha de graça, que o Senhor te dê uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Amém.